Série 7 mentiras que você só ouve na igreja. Hoje com o tema Arrebatamento Secreto. Olá, querido amigo, esse é o programa Está Escrito. Você está acompanhando a série As 7 Mentiras que você infelizmente só ouve na igreja. Você já viu carros por aí com adesivo dizendo mais ou menos isso? Se este carro por acaso estiver desgovernado, é porque o motorista foi arrebatado. Já viu isso? Querido, você sabia que o dono desse carro acredita sinceramente que isso pode acontecer? Agora, onde se baseia essa crença? E veja, a gente vê talvez poucos adesivos como esse, mas a gente vê aqui, lá e acolá. Mas muita gente dentro do cristianismo acredita nisso. São muitas denominações religiosas que verdadeiramente ensinam e creem nisso, de que uma pessoa pode ser arrebatada. Agora eu pergunto a você, os grandes líderes espirituais dessas denominações religiosas, por que não foram arrebatados? Não são homens de Deus? Você já conheceu a história de alguém que foi arrebatado? Quem? Quando? Por que a gente não vê pessoas sendo arrebatadas a todo instante? Onde se baseia isso na Bíblia para as pessoas afirmarem uma coisa dessa, de que uma pessoa pode estar dirigindo um carro, pode estar dentro do avião e de repente você só vê a roupa do lado ali? Que é isso? Mas vocês sabem que eles têm base bíblica para isso? Pelo menos eles usam um verso da Bíblia, um texto, uma passagem da Bíblia, para poder afirmar e criar uma doutrina. Você sabe que, em primeiro lugar, nós nunca definimos uma doutrina bíblica a partir de um único verso, e sim de vários versos. Agora, preste atenção, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, você vai encontrar ali do verso 38 ao verso 42, a base ou a explicação que eles dão para crer nessa estranha doutrina do arrebatamento secreto. A palavra do Senhor diz, então, abra aí a sua Bíblia, Mateus 24, 38 a 42, diz: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Esse é o texto que se baseiam todos aqueles que creem no arrebatamento secreto. Mas Jesus, será que vai voltar dessa maneira, secretamente, e arrebatar os salvos? Bem, será que haverá um arrebatamento então secreto? Como sempre, as respostas para as nossas inquietações estão aqui, na Bíblia. E é no próprio capítulo 24 de Mateus que nós começamos a encontrar as respostas para esses questionamentos. Mateus 24, agora o verso 23 e 27, que diz assim: Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você já viu alguma tempestade de relâmpagos, raios, trovões? Ela é discreta, ela é secreta. Veja, nesses 2 versos, Jesus repete a mesma frase, não acrediteis. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Veja um verso a mais dentro do mesmo capítulo. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 24, agora verso 30 e 31. A palavra do Senhor diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você percebeu?
todos os povos da terra, ou seja, todos os habitantes. O texto é claro, todos, amigo, é o mundo inteiro, de todas as épocas. Então, nesse momento, o que Jesus vai fazer? Ele enviará os seus anjos para recolher todas as pessoas, todos os seus filhos, dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu. Jesus voltará com todos os anjos. Então entenda, o céu vai ficar vazio, pois todos os anjos, que são milhões de milhões, milhares de milhares, acompanharão o Senhor Jesus. Ele reunirá todas as nações, os filhos de Deus de todas as eras, desde Abel, que foi o primeiro justo a morrer sobre a face da terra, até a última pessoa que aceitar Jesus Cristo. É um número estrondoso de pessoas. Nós não sabemos quantas pessoas são ou serão, mas com certeza serão bilhões, talvez, de pessoas, trilhões, de todas as eras, pessoas sinceras que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Agora eu quero que você acompanhe comigo o que está escrito no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 e no verso 17. Se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. A Bíblia diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz de arcanjo, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento não será secreto. Ocorrerá depois da vinda visível do Senhor Jesus Cristo. Está claro isso para você? A volta de Jesus não será secreta. O arrebatamento será público. Todos verão, todos irão presenciar. Então, se você frequenta uma igreja que está ensinando diferente da Bíblia, você, meu irmão, deveria repensar se a igreja que você está frequentando é a igreja de Deus. É uma igreja de Deus, porque uma igreja de Deus tem que ensinar o que a Bíblia ensina, e não o que dogmas, teorias, tradições e líderes querem ensinar. Jesus Cristo voltará a essa terra de uma maneira muito clara e translúcida. A vinda de Jesus, querido, será o maior espetáculo de todos os tempos. A volta de Jesus será visível, audível, inenarrável, indescritível, mas não será invisível. Alguns pegam o texto de 1 Tessalonicenses 5,2, que diz o seguinte, veja que ali o apóstolo Paulo nos diz, 1 Tessalonicenses 5, verso 2, olha só o que eles usam esse texto fora do contexto, se esquecendo de outros. Olha só, e dizem assim, a palavra de Deus diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Só que eles se esquecem de 2 Pedro 3,10. 2 Pedro 3,10 declara o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Você percebeu? A ilustração que Jesus usou sobre o ladrão, que Paulo usou da volta de Jesus como um ladrão, é apenas para reforçar a ideia de que precisamos estar preparados, em guarda, como sentinelas. Nós precisamos fazer o quê? Vigiar. É isso que a palavra de Deus diz. Não é que simplesmente Jesus vem de maneira furtiva. Não é isso. Eu preciso, a relação é comigo. Eu preciso estar atento. Por quê? Porque Jesus disse a respeito dos sinais da sua volta. Se eu não prestar atenção nisso, quando Jesus voltar, para mim será uma grande surpresa. Quantos milhões de pessoas estão por aí que não estudam a palavra de Deus, que não conhecem a mensagem de Jesus, que vivem uma vida sem nenhuma religiosidade e simplesmente não sabem que Jesus está perto de voltar. Para essas pessoas, a volta de Jesus ocorrerá como a vinda de um ladrão. Então essa é a relação. E não que Jesus virá de maneira secreta. Ficou claro isso para você? Pior ainda é afirmar
que depois do arrebatamento ainda haverá oportunidade de salvação para alguns. E isso tem sido ensinado largamente, isso até virou filme. Mas não é isso que a Bíblia ensina, amigo. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 9, no verso 27 e 28. A Bíblia diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. A Bíblia só descreve Jesus vindo à Terra 2 vezes. A primeira vinda para nos livrar do poder do pecado. Ele venceu o pecado por mim e por você quando viveu aqui nessa terra e quando morreu na cruz do Calvário. Agora, a segunda vez é para nos livrar da presença do pecado. Então, a primeira vez, para nos livrar do quê? Do poder do pecado. A segunda vinda será para nos livrar da presença do pecado. Aí entra Apocalipse 21:4, lembra? Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Deus estará nos libertando da presença do pecado. Jesus nunca disse que sua segunda vinda seria secreta, escondida. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 11, se você tem aí a sua Bíblia, Atos 1:11, veja o que a Bíblia diz. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu virá do mesmo modo como para o céu o viste subir. Deus está aqui dizendo, olha, da mesma maneira que vocês viram Jesus subindo ao céu, Jesus voltará a essa terra da mesma forma. E como que eles viram Jesus? Foi secretamente que Jesus subiu ao céu? Não, foi fisicamente, pessoalmente, corporeamente. As pessoas puderam observar, eles estavam olhando Jesus sendo arrebatado nas nuvens dos céus. Essas palavras, querido, foram pronunciadas por anjos, que foram enviados do céu. Vocês acham que eles estavam mentindo? Eles estavam ali para confortar os discípulos, os seguidores de Jesus. Quando Jesus se despediu, inclusive de sua mãe, de seus irmãos. Sabe, querido, Deus nos ama e não quer que eu e você sejamos enganados. Ninguém vai ser arrebatado secretamente. Quando você estiver dirigindo o seu carro e olhar ali um adesivo, cuidado, esse carro pode ficar desgovernado, caso ocorra um arrebatamento, pode ficar tranquilo. Você poderá bater por outros motivos, mas não por esse. Não por esse. Outro detalhe muito importante, nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 1, último livro da Bíblia, no verso 7. Apocalipse 1, verso 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todo o olho verá. Todo o olho verá. O texto é claro, todos verão. Nós jamais poderemos tirar um texto do contexto e basearmos nossa fé em um ensinamento isolado. Querido, isso é muito perigoso. Eu posso criar qualquer doutrina. Eu posso simplesmente começar a criar a minha própria religião, a religião do pastor Ivan Saraiva. Escolho um nome e agora tenho outras doutrinas baseado em um ou outro verso da Bíblia. Eu preciso olhar o texto com o contexto. Vamos recapitular, entender um pouquinho melhor o texto base para aqueles que creem no arrebatamento secreto. A gente precisa voltar lá, Mateus 24, 40 a 42. Mateus 24, 40 a 42, nós lemos assim: Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Esses versos se referem ao fato de uma pessoa ao nosso lado se salvar e a outra perder a salvação. Se você isolar esses textos e não ler o que vem nos versos subsequentes, o verso 27 e o verso 31, você pode acabar acreditando numa mentira. Nós descobrimos que Jesus virá com poder, grande glória, todo olho verá, assim como um raio aparece num lugar,
todos podem ver. Quando Jesus voltar, só haverá dois grupos de pessoas. Os que vão dizer, esse é o nosso Deus em quem aguardávamos, conforme Isaías 25:9, e aqueles que vão dizer, montanhas caiam sobre nós, nos escondam da ira do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 6:16. A qual grupo você irá pertencer? Você fará parte de que grupo? Querido, se a sua igreja, se o seu pastor, se o seu líder está ensinando a respeito do arrebatamento secreto, eu preciso dizer uma coisa a você: saia dessa igreja. Porque essa igreja não está pregando a verdade da palavra de Deus. Sobretudo num assunto tão importante como é a volta de Jesus. Amigo, eu e você precisamos entender que o mundo cristão hoje virou uma grande Babilônia, uma confusão, cada um ensinando uma coisa diferente do outro, todo mundo dizendo ter a verdade. Você só pode confiar em uma única coisa, a palavra do Senhor. Agora, se você confrontar a sua igreja, os ensinamentos doutrinários da sua igreja com a Bíblia, e você perceber que essa igreja não está de acordo com a palavra de Deus, o conselho é: saia dessa Babilônia, saia do lugar onde você está.